na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Como é que estão os irmãos aí nessa quarentena? Como é que os irmãos estão enfrentando esse período de quarentena? Espero que estejam todos bem, cuidando da saúde, lavando bastante as mãos, higienizando, tomando banho também, né? Não esqueça, não fique lavando as mãos e esqueça de tomar banho não, tá bom? Também controle aí a vontade de comer. Eu sei que ficar em casa trancado dá uma vontade grande de toda hora estar mastigando, mas se controle aí, se livre da gula,
porque senão, como diz o nosso irmão Ezequiel, aí, o nosso diácono, senão depois, quando acabar essa quarentena, nós precisaremos contratar um trator, aí, um guindaste para te levantar e tirar de casa. Quero dizer para os irmãos que nós estamos sentindo muita saudade dos irmãos, estamos orando para que esse período seja o mais breve possível, para que logo nós estejamos juntos, para que logo nós possamos, em nome de Jesus, estarmos aqui reunidos como igreja. Quero dizer aos irmãos que se ajudem, nós estamos aí tentando suprir as necessidades uns dos outros na medida do possível, mas você que pode, ajude aqueles que têm comércio, que complementam sua renda com trabalhos aí por conta própria. Nós temos o nosso irmão Mauro e a Vânia, que tem um restaurante, eles reabriram essa semana servindo marmitas. Então, se você não tiver a fim de fazer almoço um dia aí, quiser comprar o seu alimento aí, pedir comida, dá uma ligada para o Mauro, fala com ele aí, veja como você pode ir até lá, enfim, converse com ele, ajude os nossos irmãos a passarem por esse momento. Temos a Ana que faz bolos, então você pode também comprar os bolos aí, você pode entrar em contato com ela. Se você fala, pastor, eu não como muito bolo, fique tranquilo, ela vende um bolo de aipim, que ela sabe que eu gosto muito. Você fala, Ana, vai lá, entrega um bolo para o pastor que eu vou pagar, tá bom? Ajude aí os nossos irmãos. Temos o Renato, que faz montagem de móveis, ele também planeja móveis aí, fabrica, então você pode entrar em contato com ele. Temos irmãos que são pedreiros, carpinteiros, cabeleireiros, enfim, temos uma série de irmãos aí que trabalham ou por conta ou complementando a sua renda. Ajude como igreja nesse momento tão importante, vamos ajudar os nossos irmãos a enfrentarem esse momento também, que nós sabemos que não é só um momento de crise na saúde, mas que também muitos sofrerão os efeitos econômicos dessa pandemia, desse confinamento, e ao máximo que pudermos ajudar uns aos outros, devemos fazer, tá bom? Quero agradecer mais uma vez aqueles que nos ajudaram aqui trazendo leite, dando dinheiro, falando, pastor, eu não posso comprar, mas está aqui o valor, compra aí, nós compramos leite, conseguimos arrecadar um bom número aí de caixinhas de leite, estamos entregando aí para as crianças, para as mães das crianças terem o leite durante esse período, tá bom? Então, louvo a Deus pela sua vida, por você ter podido ajudar, você que não pôde, não se sinta constrangido, tá bom? Nós não queremos que você faça nenhum sacrifício, nada além das suas possibilidades. E ore para que o mais breve possível esse tempo acabe logo, esse confinamento acabe logo, que nós possamos estar juntos, tá bom? Hoje eu queria refletir com os irmãos, na verdade quase que um bate-papo de maneira bem rápida, sobre o que é ser igreja. Nesses dias que temos passado, nós temos pensado sobre como enfrentar esse momento de dúvidas, de medo que nós estamos passando. Alguns estão com muitas dúvidas, alguns em alguns momentos são pegos pelo medo. Nós temos falado nas últimas mensagens sobre como enfrentar esse momento, tentando trazer uma mensagem de esperança para os irmãos, de modo que os irmãos não se desesperem, não tenham medo, porque Deus está no controle de tudo, permanece no controle, Ele não perdeu o controle de nada. E nesses dias eu tenho pensado muito sobre o nosso conceito de igreja. Muitos assuntos têm surgido, muitas coisas. Pastor, e a ceia? Pastor, e o dízimo? Pastor, e sempre alguma dúvida colocada, né? E eu acho importante pensar sobre essas coisas, mas acima de tudo pensar sobre os nossos conceitos do que é ser igreja, né? Qual é o nosso conceito de ser igreja? O que nós pensamos sobre ser igreja? Eu acho importante nós pensarmos nisso, porque dessa maneira muitas dessas outras coisas elas são respondidas naturalmente se nós entendermos o que é ser igreja. Tenho pensado também sobre como as pessoas reagirão após esse tempo. Tendo passado esse tempo sem se reunir, como as pessoas lidarão com isso? Será que as pessoas vão conseguir entender que isso foi um tempo e que agora nós precisamos retomar as nossas atividades? E será que as pessoas entendem que não estar reunido não faz com que deixemos de ser igreja? Também uma coisa muito
tem acontecido muito nesse tempo, que muitas pessoas que entendiam, vinham na igreja um refúgio para o seu momento de dor, um refúgio para o seu momento de dificuldade, logo esqueciam-se, logo saíam, deixavam de frequentar esse ambiente. Como essas pessoas têm vivido? Uma vez que estão vivendo uma crise, que estão sendo envolvidas pelo medo e não têm a igreja aberta para ir lá, para recorrer ao templo quando receberem uma palavra, pedirem uma oração e logo depois voltarem para suas casas e seguirem com sua vida normalmente, deixando isso de lado. Então, pensando nisso tudo, eu queria hoje, num bate-papo até breve com os irmãos, pensar sobre qual é o nosso conceito de igreja. O que nós pensamos ser igreja? O que nós entendemos por ser igreja, nós sendo a igreja, ou a igreja sendo o templo, as pessoas reunidas no templo. Para isso eu queria ler um texto, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, a primeira parte, como nós dizemos, a parte A do versículo 18 de Mateus capítulo 16. O contexto ali, Jesus, o texto vai dizer, a partir do verso 13, que Jesus está chegando à região de Cesareia de Filipe, ele olha para os discípulos e diz, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos então respondem, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus olha para os discípulos e pergunta, tá bom, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí diante dessa pergunta Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí então Jesus, depois de dizer para Pedro, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai, Deus, revelou isso a ele. E aí, então Jesus diz, Mateus 16, 18, a parte A do versículo, e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus diz, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que Jesus fala de Pedro, fala da igreja, e algumas pessoas relacionam, interpretam esse texto de uma maneira errada. Esse texto, por exemplo, ele é a base da teologia católica acerca dos papas, do papado. Eles dizem que aqui Jesus está dizendo que Pedro, é sobre Pedro que a igreja seria edificada, e por isso, então, Pedro é o primeiro papa, e a partir daí tem toda a linha sucessória, que acontece até hoje. Mas o que Jesus está fazendo é um trocadilho ali com o nome de Pedro. Jesus está deixando claro, está dizendo para Pedro, você é uma lasca de pedra. Você é um fragmento de pedra. E sobre esta pedra, e agora Jesus se refere a ele mesmo como a pedra, eu edificarei a minha igreja. Jesus disse que a igreja é edificada sobre ele mesmo. Jesus, ele é a pedra. Dessa maneira, esse texto, para nós entendermos, nós leríamos o que Jesus está dizendo, você é Pedro, uma lasca, um fragmento de rocha, de pedra, e sobre essa pedra, que o Pai te revelou ser o Cristo, edificarei a minha igreja. Isso é muito interessante porque Jesus deixa claro quem é a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Logo, nós precisamos entender que a igreja de Jesus, de fato, é a igreja edificada sobre Jesus, é a igreja a qual ele é a pedra. Com isso, eu preciso pensar se, de repente, o meu conceito é de que igreja só é igreja quando está reunida no templo, se eu não tenho pensado que a igreja é o templo físico, as paredes do nosso templo, se igreja só, se eu só estou reunido como igreja quando eu estou aqui, por exemplo, na Avenida Santista 987, ou a habitação do Espírito, a igreja sou eu como habitação do Espírito, e que quando me reúno eu sou a igreja reunida, e que aqui é o templo onde a igreja se reúne para prestar culto a Deus, para adorar a Deus. Eu preciso pensar o meu conceito de igreja e entendendo então que a igreja é edificada sobre Jesus, eu preciso então entender que eu não consigo entender o que é igreja se eu não entender quem é Jesus e a obra que ele veio realizar.
Dessa maneira, então, a primeira coisa que eu preciso pensar, que você precisamos pensar, é qual o conceito que nós temos sobre Jesus. Quem é Jesus para mim e para você? Eu entendo a obra que Jesus veio realizar, porque se eu não entendo o que Jesus veio fazer, eu não vou entender o que é ser igreja. E aí eu vou ser um mero religioso, alguém que cumpre rituais. Será que eu consigo ter a exata compreensão de quem é Jesus, do que Jesus veio fazer quando nasceu em forma humana? Eu preciso entender a obra que Jesus veio realizar através da sua morte na cruz e ressurreição. Preciso entender que Jesus veio para proporcionar que fôssemos salvos, pagar o preço pelo nosso pecado. Quando eu entendo que Jesus veio pagar o preço pelo meu pecado, que a morte de Jesus na cruz significou que ele veio inocente morrer no meu lugar, que aquela cruz era minha, mas que Jesus, ele satisfez a justiça de Deus morrendo no meu lugar, pagando o preço pelo meu pecado, porque ele não tinha pecado. Entendendo isso, então eu passo a pensar acerca do que é a igreja. Então, como eu disse, entendendo o que Jesus veio fazer, a obra que Jesus veio realizar, eu passo então a pensar o que é ser igreja, porque eu não tenho como entender que Jesus, o que é igreja, perdão, se eu não entender quem é Jesus e a obra que ele veio realizar. Eu preciso entender, eu preciso ter a compreensão exata do que Jesus veio fazer, para então eu entender o que é ser igreja. Então, tendo entendido o que Jesus veio fazer, tendo entendido a obra que Jesus veio realizar, eu posso pensar então o que é ser igreja. E aí, quando eu penso em ser igreja, eu preciso pensar se ser igreja para mim não é tão somente cumprir uma série de regras, entendendo que isso é ser igreja. Quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, perceba como há pessoas que não têm... nós estamos vivendo um momento de isolamento, onde nós não podemos nos reunir como igreja no templo. E para muitas pessoas isso gera uma série de dúvidas, porque para muitas pessoas o templo é um lugar sagrado, é um lugar onde eu vou para cumprir rituais, e que esses rituais eles me proporcionam proteção para algumas coisas que eu preciso ter proteção. O templo é o lugar onde eu cumpro rituais, e que esses rituais, uma vez tendo sido cumpridos, eu tenho garantia do meu emprego, eu tenho a garantia da minha saúde, eu tenho garantia de ter aplacado a ira de Deus. Deus não vai ficar bravo comigo porque eu deixei de cumprir algum ritual. Essa é a ideia que passa na cabeça de muitas pessoas. E por isso, para muitas pessoas, o templo é o lugar onde elas vão uma vez ao mês para celebrar a ceia. Não, hoje é dia de ceia, eu não posso faltar, eu tenho que estar lá. Não, hoje é o dia que eu preciso levar o meu dízimo, a minha oferta, então não posso faltar, eu tenho que estar lá. Não, porque eu escolho um domingo do mês, à noite ou dois, para estar na igreja, ou um domingo do mês, ou dois de manhã para estar na igreja, ou eu vou uma quarta-feira à igreja. Perceba como para muitas pessoas isso se torna um ato religioso. Eu preciso ir para de alguma maneira cumprir um ritual em que eu me sinta em dia com Deus, em que eu me sinta bem. Mas a questão é, isso é ser igreja? Uma vez que igreja não é o templo físico, mas nós somos igreja, eu não posso achar que, cumprindo um ritual no templo, eu estou sendo igreja, de uma maneira como a Bíblia diz que eu devo ser. É certo que eu não posso achar que eu posso ser igreja sem me reunir, ser uma igreja local. Não há como eu ser igreja sozinho, porque eu faço parte de um corpo, e eu não sou o corpo todo, eu sou uma parte desse corpo, eu sou um membro desse corpo. Logo, a igreja ela precisa sim se reunir, e o templo é importante para isso, para reunir a igreja. Mas o meu conceito de igreja não pode se resumir ao templo. Eu preciso entender que eu sou a igreja, e tendo entendido que eu sou a igreja, eu não vivo por rituais, eu não vivo por uma religiosidade. Entendendo que eu sou a igreja, eu preciso entender que se essa igreja
está fundamentado em Cristo, se a igreja de Cristo é fundamentada nele, eu preciso estar fundamentado, solidificado em Cristo. E estar fundamentado em Cristo é estar ligado a ele. Estar fundamentado em Cristo é obedecer aos seus mandamentos, como diz em João 14, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu não posso achar que sou igreja se eu vivo a minha própria maneira de viver e de tempos em tempos eu vou ao templo para cumprir um ritual e tendo cumprido um ritual eu acho que está tudo certo na minha vida. Não é, isso não é ser igreja. E eu preciso entender isso. Ser igreja vai muito além de cumprir rituais, de participar da ceia, de dar o dízimo. Ser igreja é ter uma vida que demonstre em quem estamos firmados, e se estamos firmados em Cristo, solidificados, alicerçados, fundamentados em Cristo. A minha vida precisa transmitir isso. Então, mesmo que eu esteja impossibilitado de me reunir no templo, eu continuo servindo e adorando a Deus, mesmo não estando no templo. E aí tudo que eu faço, eu entendo que é um ato de adoração a Deus e que eu não dependo do espaço físico do templo para fazer, da mesma maneira que eu entendo que havendo a possibilidade de vir, e eu oro a Deus para que em breve estejamos reunidos novamente como igreja aqui no templo, eu não julgo isso como facultativo. Eu entendo que é importante que eu esteja lá, porque isso demonstra que eu sou parte de um corpo. E nós podemos adorar a Deus juntos, nós podemos ser exortados e ensinados, nós podemos celebrar a Deus, prestar culto a Deus juntos, em comunhão, em unidade. Perceba que quando eu entendo o conceito do que é ser igreja, eu não menosprezo o me reunir no templo, havendo possibilidade, e também não me desespero por não haver possibilidade de me reunir, porque eu sou igreja aqui no templo e sou igreja na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Por isso eu preciso pensar no meu conceito de igreja. O que para mim é ser igreja. O que eu entendo como ser igreja. Preciso entender que eu sou a habitação do Espírito Santo. Eu sou membro de um corpo, que é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo aqui na terra. E como parte desse corpo, eu tenho alegria em me reunir com os meus irmãos, havendo possibilidade. Num momento como esse que nós estamos vivendo, eu entendo que o fato de eu não poder estar no templo não tira de mim a condição de ser igreja. Eu continuo sendo igreja, porque eu estou alicerçado, eu estou fundamentado em Jesus Cristo. Eu preciso entender o conceito do que é ser igreja. Eu preciso entender e pensar sobre quem Jesus é para mim, qual é a obra que ele veio realizar. Tendo entendido essas duas coisas, eu então posso ser igreja tanto no templo quanto fora dele. Aquilo que eu faço não são rituais, é um ato de adoração a ele. Aquilo que eu sou demonstra quem Cristo é em mim. E isso é muito importante quando eu entendo que eu sou igreja. Tudo que eu faço é para demonstrar às pessoas quem Cristo é em mim. As pessoas enxergam Cristo em mim, aonde quer que eu esteja, no templo cultuando, ou na minha casa, ou no meu trabalho, ou dando uma palavra de consolo para as pessoas num momento como esse que nós estamos vivendo. Eu entendo que a igreja, e eu acho que é muito importante nós pensarmos sobre o que é ser igreja. Eu acho muito importante nós pensarmos sobre o que Jesus fala para Pedro, sobre qual é a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja, ele mesmo, Jesus Cristo. E se a igreja dele é edificada nele, eu sou igreja quando eu estou em Cristo. Independente do templo, independente do lugar. Eu repito para você, para deixar bem claro, é muito importante que você se reúna como igreja no templo.
Isso também é um sinal de que eu entendi o que é ser igreja, que havendo possibilidade, eu quero estar junto todos os momentos, em todas as ocasiões. Isso não gera para mim um peso, gera alegria, eu saber que posso me reunir com outros membros desse corpo, para juntos cultuarmos a Deus, para juntos adorarmos a Ele, para juntos celebrarmos ao seu nome. Isso também é entender o que é ser igreja. Ao passo em que em momentos como esse que nós estamos vivendo, um momento em que nós não podemos nos reunir no templo, nós também entendemos que não deixamos de ser igreja, continuamos sendo igreja. Eu continuo celebrando, eu continuo prestando culto a Deus na minha casa, com os meus familiares, preservando a minha saúde, preservando a saúde de outros. Eu não deixo de ser igreja, eu continuo sendo igreja. Eu continuo servindo a Deus. Eu continuo o adorando em todos os aspectos da minha vida. Continuo sendo igreja. Eu continuo sendo igreja independente do tempo. Havendo a possibilidade no templo e fora dele também. Não havendo a possibilidade de nos reunir, continuo sendo igreja na minha casa, em qualquer lugar onde eu esteja. Uma igreja que é edificada em Cristo. O caráter dos membros do corpo reflete o caráter de Cristo. Entende isso? Eu e você somos a igreja do Senhor, edificados em Cristo, refletimos o caráter de Cristo. Nós não passamos por esse período preocupados, nós não vamos poder nos reunir. Será que agora como é que vai ser? Sem poder ir ao templo? Será que agora eu corro o risco de acontecer alguma coisa ruim comigo? Afinal, eu não posso ir ao templo, cumprir alguns rituais. Isso não é ser igreja, querido. Eu preciso entender de fato o que é ser igreja, e tendo entendido o que é ser igreja no templo ou fora dele, eu sou igreja. Pense no seu conceito do que é ser igreja. Esse período serve de muita reflexão para nós e eu gostaria que você pensasse, de fato, usasse esse período para pensar o seu conceito acerca de ser igreja. Se você não valoriza o estar junto, pense nisso. E se você acha que só pode ser igreja enquanto estiver aqui no templo, pense nisso também. Nós somos a igreja do Senhor, que nos reunimos no templo, mas que não deixamos de ser igreja quando não estamos reunidos. Nós somos a igreja do Senhor. Use esse período como reflexão, logo, muito em breve estaremos juntos. Muito em breve estaremos juntos. Mas que esse período tenha servido para que eu e você reflitamos e se você não valoriza o estar junto, passe a valorizar. Se você não entende que a igreja fora da igreja, passe a entender, fora do templo, perdão, passe a entender. Nós somos a igreja do Senhor. Precisamos nos alegrar e nos reunir e não podemos nos desesperar por não poder nos reunir. Somos a igreja. O Espírito Santo habita em nós. E aí na sua casa, ele habita em você. Ele continua contigo. E nós continuamos sendo a igreja do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por podermos, Pai, pensar acerca do que é ser igreja. Que esse período, Pai, nos ajude a pensar acerca de como temos sido como a igreja do Senhor. Que esse período nos ajude a pensar, Pai, sobre qual tem sido a nossa atitude. Que esse período nos ajude a pensar, Deus, se valorizávamos ou não o estar reunidos como igreja no templo. E nos faça refletir também sobre qual tem sido a nossa atitude agora que não podemos nos reunir por esse período de tempo curto. Nos faz refletir sobre essas coisas e que ao passar para esse período nós estejamos mais fortalecidos na Tua palavra, no Senhor, que nós como igreja estejamos muito mais unidos, fortalecidos, dependentes do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Eu oro por cada um que está ouvindo essa mensagem, que está vendo essa mensagem. Abençoa Teus filhos.
cuida de cada um, protege cada um, cuida da saúde de cada um, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com suspeita de estarem infectados por esse vírus. Vai de encontro a cada um, Pai, protege cada familiar, traz cura, Deus. Ajuda aqueles que estão trabalhando para encontrar a vacina para esse vírus, Pai, que logo eles consigam. E que logo, Pai, nós tenhamos a nossa rotina de trabalho, nossa vida normalizada, mas que nós, como teus filhos, possamos ter usado esse tempo para pensar acerca de quem temos sido e que, ao passar esse período, nós sejamos pessoas bem diferentes do que éramos. Nós possamos valorizar muito mais o estar reunidos como igreja no templo e tenhamos entendido o conceito de que em qualquer lugar nós somos a tua igreja. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus possa continuar cuidando da sua saúde, da sua família. Ore para que muito em breve nós estejamos juntos, para que muito em breve nós possamos estar reunidos para celebrar o Senhor juntos no templo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz.